Se eu tirar de ti o teu nome, se eu tirar o teu dinheiro, se eu tirar a tua profissão e o teu status, quem é você? Você sabe quem você é ou você sabe aquilo que esperam de você? Essa é uma das perguntas mais cruéis de se fazer para alguém, porque já notou que quando a gente pergunta isso, a resposta sempre vem acompanhada de um cargo, uma função ou uma descrição. Eu sou empresário, eu sou pai, eu sou marido. Tem aquela galera que viu no YouTube, que é bonito falar, que é ambiciosa, empreendedora, que é racional demais, que é reservada. Isso quando não vem acompanhado do pronome de posse. Eu sou o fulano de tal que é casado com não sei quem, eu sou a mulher dele, eu sou o marido dela, eu sou o filho dele. A gente criou muita descrição para uma pergunta que é simples. A pergunta e a provocação que eu estou te fazendo é muito simples. Quem é você? A gente passa anos construindo uma identidade e depois gasta todas as forças que a gente tem tentando proteger essa identidade. Mas quem construiu essa identidade? Seus pais, seus relacionamentos, a escola, a religião? Talvez, e esse talvez é assustador, mas vamos lá. Talvez o seu ambiente e alguns acontecimentos te levaram a defender uma coisa que você cresceu acreditando que precisava ser, porque as pessoas disseram para você que você tinha que ser. Isso é assustador. Eu vou dar um exemplo muito claro do mal que isso pode trazer para a vida de uma pessoa. Pensa numa criança. Imagina uma criança agora. E essa criança, ela é um talento potencial. Ela tem talento nato. Ela é inteligente. E aí ela cresceu ouvindo que ela precisava ser inteligente porque ela era inteligente. Então ela tinha que ter as melhores notas. Tudo nela era incrível. Aí ela vai passar a defender isso. Então ela não pergunta mais na escola, porque por que ela vai perguntar se ela é inteligente? Se ela perguntar, ela vai deixar de ser inteligente. Ela começa a não se expor mais a situações onde ela possa não parecer, melhor, onde ela possa parecer menos inteligente. Ela não vai pisar em lugares que talvez fossem uma experiência boba. Essa criança não vai brincar como uma criança normal. E ela vai crescer achando que ela não é uma pessoa normal, que a régua dela é muito mais alta que a dos outros. E uma das coisas mais perigosas que essa criança pode fazer quando cresce é dizer que eu sou assim. Porque aí ela se torna aquele adulto que, assim como nós, quando alguém pergunta quem é você, só sabe dizer cargo, função. Eu acho que essa é a coisa mais perigosa de fato a ser dita. Eu sou assim, eu sou desse jeito, porque eu nasci assim, porque eu sempre fui assim, eu não aceito isso, porque eu não gosto daquele outro. Pensa, será que a gente nasceu assim ou a gente foi ficando assim? Porque tem uma diferença muito grande, né? Entre você pegar aquilo que tem essência, aquilo que você é, quando ninguém tá vendo, e simplesmente se adaptar. Será que essa identidade que você tanto está defendendo não é um conjunto de adaptações? Lembra da criança? Essa criança ela aprendeu tanto a ser inteligente que agora ela tem uma função muito mais importante do que ser inteligente. Ela precisa defender que ela é inteligente. E aí, aquela característica que um dia trouxe uma recompensa, agora passou a controlar o comportamento dessa criança. Ela vai fazer tudo para parecer inteligente, inclusive ser burra. A gente só evolui quando a gente pergunta, quando a gente se questiona, quando a gente deixa o ego de lado. Uma criança que nasceu e cresceu ouvindo que era inteligente, ela não tem ego. Tem uma criança no ego dela. Tem uma pessoa no ego dela. A identidade é o ego dela. E não tem como fugir disso. Às vezes a gente não está defendendo quem a gente é. A gente está defendendo a pessoa que a gente precisou ser para conseguir ser respeitado, conseguir ser amado. Olha que coisa maluca. Você parou de defender quem você é, porque você já nem sabe mais quem você é, e agora você está defendendo aquelas coisas, aquele conjunto de adaptações que você precisou ir botando ali para passar por uma situação. Tem ideia disso? Quantas pessoas a gente mata enquanto estão vivas? Quantos gênios a gente está matando? Quantos caras malucos brilhantes poderiam ter surgido? Mas tá tudo bem, né? Porque a gente sempre foi assim. Percebeu? Percebeu a armadilha do negócio? A armadilha de você não se conhecer é que você vai fazer coisas, vai tomar decisões, vai seguir caminhos que não são seus. Eu vi um exemplo agora recente que era um militar, tá?
E eu preciso deixar claro que eu amo as Forças Armadas. E esse militar, ele estava defendendo um fiscal que estava multando o ambulante, tinha que recolher a carrocinha do ambulante e tudo mais. E aí esse cara tava lá, não, porque você tem que obedecer e tava falando isso pro ambulante, o ambulante, né? Cara, me chamou atenção porque a gente cria uma imagem na nossa cabeça de que um policial, ele tem que ser herói, ele tem que estar acima do senso comum, entende? Tipo, eu queria que aquele cara protegesse o ambulante. E ao invés do policial defender o ambulante, ele tava defendendo o fiscal. E o ambulante falando, pô, eu tô tentando ganhar minha vida, tô tentando ter o meu sustento. E o policial indo contra o ambulante e ficando do lado do fiscal. E eu fiquei, caraca, eu esperava mais. A gente tá matando os heróis. E tá tudo certo, porque o policial também tem os problemas dele, ele também tem as coisas que a sociedade espera dele, que a profissão espera dele, que a corporação espera dele. Eu entendi tudo isso. Mas eu tenho o direito de colocar a minha opinião pra rua. Isso se chama posicionamento. A gente só tem posicionamento quando a gente entende quem a gente é. Porque eu não tô falando de posicionamento de política, eu não tô falando de posicionamento de eu sou de direita, eu sou de esquerda. Não, eu tô de saco cheio. Aliás, vamos combinar que isso é uma palhaçada. Ninguém tá mudando a nossa vida. Só a gente tem esse poder. E a gente não tá fazendo nada para mudar. A gente não sabe nem quem a gente é. E se isso estiver acontecendo com você agora, talvez você tenha aprendido a ser forte. E aí você nunca pede ajuda, porque você aprendeu que você tinha que ser forte. Você tem aprendido que precisava agradar. E aí você nunca diz não. Que precisava vencer. Aí descansar vai parecer culpa. Que dinheiro significava segurança. Aí você vai trabalhar até que você não consiga mais aproveitar. Talvez você aprendeu que você é tão inteligente que você prefere estar sempre certo do que aprender alguma coisa. Eu não quero parecer simplista, sabe? Então, falar que você pode ser qualquer coisa é a maior mentira que eu poderia te contar. Você não pode. Você tem uma história, você construiu pontes, você fez laços, você assumiu responsabilidades. E então, não, você não pode ser qualquer coisa. A Xuxa estava errada. Mas existe uma diferença grosseira entre dizer eu sou assim e eu aprendi a funcionar assim. Porque se é uma coisa que você aprendeu a funcionar, então você pode ser estudado, analisado. E aí algumas coisas podem ser modificadas. Autoconhecimento não é sobre descobrir uma versão escondida de você. É sobre entender quais partes foram construídas, quais partes foram herdadas e quais partes só ficaram porque foi assim que você aprendeu a ser. Quais partes só ficaram porque em algum momento foram úteis para você. Não quer dizer que vão ser para o resto da vida, mas você deve ter características suas que significam isso. Eu quero te propor um exercício muito bacana. Pega uma folha, pega uma caneta e você vai escrever assim, 10 frases. Eu sou. Você vai completar com a primeira coisa que vier na sua cabeça. Fica pensando muito não, um negócio rápido. Ó, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou não sei o quê. Cuidado. No segundo momento, você vai botar, eu escolhi isso, eu aprendi isso, ou simplesmente me acostumei a ser assim. E eu ainda colocaria mais uma, tá? É isso que esperam de mim. Parte final. Se ninguém pudesse me julgar, eu ainda seria assim. Eu ainda seria assim. Eu ainda seria essa coisa, essa pessoa. No vídeo anterior eu te fiz uma pergunta se você estava tentando vencer o jogo certo. Só que eu acho que tem uma pergunta mais importante. Antes de perguntar qual jogo você deveria jogar, talvez você devesse se perguntar quem está escolhendo as suas jogadas. Se você não sabe quem é muito fácil viver segundo a vontade das outras pessoas. E eu não estou falando que alguém precisa chegar para você e falar vive desse jeito. Você simplesmente vai observar, vai copiar, vai se adaptar e vai seguir a sua vida daí. Pensa. Você faz uma coisa e recebe aprovação. Você continua. Você faz uma coisa e recebe punição. Você para. E detalhe que tu tá fazendo isso com você, aprovando e punindo, é uma pessoa que também tem esse modelo. Aí você descobre aquilo que funciona e constrói uma vida inteirinha em torno disso. Até que um dia você chega e você fala assim, cara, eu construí tudo isso, mas era isso que eu queria? E aí é tarde demais, parceiro. Aí não tem mais por que lutar. Talvez a pergunta quem sou eu seja menos sobre encontrar uma resposta e mais sobre descobrir quantas respostas você recebeu antes mesmo de começar a perguntar. Eu não acho que tem uma versão perfeita de você esperando para ser descoberta em algum lugar. Não acho que tem a versão da sua essência. Eu acho que todo mundo é uma pessoa que está sendo construída o tempo todo. Pelas escolhas, pelos erros, pelas experiências, pelo ambiente, pelas pessoas.
e também por aquilo que você decide questionar. Sabe, talvez autoconhecimento não seja sobre olhar para dentro e encontrar uma definição de quem é você, mas seja ter a maturidade de entender, de questionar e entender a resposta. Isso ainda faz sentido para mim. Eu ainda quero isso. Isso ainda funciona para mim. Eu acredito nisso. Eu escolhi isso. Ou simplesmente eu tô fazendo isso porque foi o que eu sempre fiz. Existe uma liberdade monstruosa em descobrir que você não precisa ser amanhã a pessoa que você foi ontem. E tá tudo certo. E talvez antes de descobrir o que você quer conquistar, seja melhor você começar a descobrir quem tá escolhendo por você. Antes de terminar, eu quero te deixar uma provocação. Sabe, se você não precisasse de ninguém te admirando, se ninguém pudesse te criticar, se você talvez não precisasse provar nada pra ninguém, o que você ia escolher fazer da sua vida? Se você quiser, você pode responder nos comentários. Se quiser continuar acompanhando os vídeos, você sabe o que tem que fazer. E você hoje, se não tá jogando, tá sendo jogado. Você precisa saber disso. Qual é o tabuleiro que você foi colocado? No próximo vídeo, a pergunta vai ficar mais desconfortável por uma razão muito simples. Quando você começa a descobrir quem você é, aí vem uma outra pergunta. Bom, já que você sabe quem você é, então por que você continua fazendo as coisas que você não deveria mais fazer? Se você quiser saber mais sobre isso, a gente se vê no próximo vídeo.